lugar nessa noite. Então, Senhor, usa como o Senhor sempre tem usado, meu Pai. O Senhor já colocou uma palavra no coração do teu servo, uma palavra que a igreja precisa ouvir, a igreja necessita de ouvir, para se fortalecer, para caminhar, meu Deus, porque aprendemos que a tua palavra é alimento. Pai amado, Pai querido, fala neste lugar, que a tua igreja ouve, a tua igreja vem com um propósito de adorar, de glorificar o nome santo do Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer. Então o Senhor envia um exército de anjos, Pai, para proteger o teu servo contra a ira, contra a contenda. Neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, repreende a frieza espiritual, repreende, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que queira impedir que a barreira da impedição caia por terra, porque queremos ouvir o Senhor falar. Fala, Deus, que a tua igreja ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Amém? Amém. Vamos ser sempre em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A casa do Senhor está cheia, um culto alegre, um culto maravilhoso. Você pode dar uma glória a Deus por esse culto? E como a pastora Simara ministrou, muitos testemunhos a gente tem ouvido, e tem muitos testemunhos ainda para ser contado. Tem casa que foi vendida, tem casa que já foi comprada, tem irmão motorizado também. E tem um casal que disse sim perante o altar. Daíra e Montânia. Quem disse o irmão Daíra e Montânia? Nós só de palmas para dizer que esse casal juntos já? 26 anos juntos e oficializaram a união. Deus seja louvado pela vida de vocês e toda a família aí. Deus abençoe grandemente, viu? Se você é uma irmã ou um irmão que ainda não disse ali o sim, dá uma cutucada e fala assim: tá vendo? Olha Deus falando. Já vai pegando mistério aí, viu? Vai pegando mistério. Vai pegando. Deus está falando aí, irmão. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 11. Sua ministração de oferta confirmou a parte da minha mensagem. Amém. Não tinha combinado. Amém. Livro dos Juízes, capítulo de número 11. Glória a Deus. Lá no começo da Bíblia, depois do livro de Josué, aí você vai encontrar o livro de Juízes. Bem no comecinho, capítulo de número 11. Nosso irmão Richard colocou aqui para nós. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11, e eu vou começar a leitura para a gente ganhar tempo. Você que não tem a Bíblia, acompanhe aqui pelo Data Show. Você que tem a Bíblia, acompanhe aí a leitura conosco. Diz assim a epígrafe: Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem, e sê-nos por cabeça
para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. E assim Jefité foi, pois, com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E você diz amém. Amém. Olha só. Hoje a palavra vai ser simples. Que eu pego uma palavra mais complexa uma semana, na outra eu pego uma mais simples, senão vocês não vão aumentar. Então eu vou mais light, bem simples. Olha para você entender. Quando o povo de Israel sai do Egito, e eles marcham com Moisés pelo deserto, e aí Moisés chega no fim do seu ministério, passa o bastão para Josué, e Josué comanda o povo na entrada para a terra prometida. Quando o povo vai entrar na terra prometida, na terra de Canaã, eles começam a combater os adversários que estavam, o povo que ocupava a terra de Canaã. Eles vão matando, vão destruindo os povos locais e vão ocupando a terra que era deles por promessa de Deus. Só que havia uma parte da terra que Deus deu que ficava na margem de cá do Jordão, e todo o restante da terra ficava do lado de lá do Rio Jordão. Então o território de Israel, como nós conhecemos, cerca de uns 70%, 80%, até mais, ele fica todo do lado de lá do Jordão, e é a parte principal. Só que as colinas, havia uma parte das colinas do povo da terra de Gileade que ficava na margem antes do Jordão. E algumas tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, quiseram ocupar essa parte. Por quê? Porque era uma terra muito rica, era uma terra muito fértil, havia muitos vales e muitos montes também verdejantes. Eles poderiam criar animais e ter uma terra muito propícia para a agricultura. Então eles quiseram ocupar aquela parte, mesmo sendo do lado de lá do Jordão. E o que acontece por causa disso? A parte de Israel que ficou na margem para lá do Jordão, eles tinham o Jordão como uma proteção. Então qualquer povo que quisesse invadir, quisesse atacá-los, tinha que atravessar o Jordão. O Jordão era como uma barreira natural de proteção para o povo de Israel. Os povos que ficaram do lado de lá, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, eles ficaram num território que era muito rico, que era muito fértil, mas eles estavam mais sujeitos ao contato com os povos pagãos que moravam naquela região e que não tinham sido expulsos da terra. Vai pegando essa informação. O que acontece? O povo ocupa aquele território, vai morando ali, passa o tempo de Josué, começa o tempo dos juízes, e vários inimigos vão atacando Israel. E nesse tempo, aqueles povos que estavam na margem de lá do Jordão, eles se relacionam com muita frequência com os povos pagãos que não eram do povo de Deus. Relações comerciais, de negócios, compra e venda, comércio, e também relacionamentos até conjugais e também religiosos. Então começa a ter uma mistura muito grande das religiões dos povos pagãos com a religião do povo de Deus. Por quê? Porque eles conviviam muito, eles estavam em contato muito frequentemente e acabava tendo uma influência. Irmão, posso falar uma coisa? No mundo, ou você influencia, ou você é influenciado. Ninguém está livre de ser influenciado. Então, você tem que usar o poder que Deus te deu, a sabedoria, a estratégia, a unção para influenciar pessoas. Aonde você chega, no seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no relacionamento, você tem que influenciar pessoas de maneira positiva, influenciá-los com o poder da presença de Deus. Porque se você não for alguém que influencia, você será influenciado. E aí começou a ter essa influência. E diz os historiadores que um homem ali, chamado Gileade, que habitava na terra de mesmo nome, a terra chamava Gileade, o território, e ele também tinha o mesmo nome, como alguém que mora em São Paulo, chama-se Paulo. Não existe.
ele morava lá. E esse homem, ele começa a ter um relacionamento com uma mulher cananita, uma mulher de Canaã. E deste relacionamento, a mulher engravida. E tem dele um filho. O texto aqui diz que este Gileade teve um filho chamado Jefté com uma mulher prostituta. Só que a palavra prostituta nos remete à ideia de uma garota de programa. De uma, como se fala hoje, uma mulher do job. Não é assim que fala? É. Mas não é isso. Ela não era uma mulher com essa profissão. Não era isso. Era uma mulher que tem um relacionamento com ele, mas não era um relacionamento de casamento. Então as pessoas naquela época que tinham esse tipo de relacionamento eram vistas e eram tratadas com essa palavra como uma forma de preconceito, como algo para pensar, você é uma mulher prostituta, você é uma mulher com essa característica. E esse foi o peso dado para essa mulher. Porque pensa comigo, irmão, raciocina comigo, você é inteligente. Naquele tempo existia teste de DNA, sim ou não? Se a mulher fosse uma mulher de prostituição, saísse com 200 homens, 300 homens, e ela tivesse um filho, por que Jefté acha que o filho, por que Gileade acha que o filho era dele, e ele ia trazer um filho para morar com ele? Ele traz esse menino para morar com ele, porque ele tinha um caso com essa mulher, e o relacionamento era duradouro. Ele se relacionou com ela engravida, ela morava com ele, só que eles não eram casados. Olha para o seu irmão e fala assim, você está entendendo? Presta atenção. É só o começo que é difícil, depois vai ficar fácil. Presta atenção. E ele traz o menino para morar com ele. Flávio Josefo que diz que ela era uma mulher cananita, uma mulher de Canaã. E ali, quando esse menino veio morar com ele, não se sabe, pastor Inácio, se foi o primeiro filho dele, foi antes dele casar, mas o mais provável é que ele já fosse casado, teve esse relacionamento, traz esse menino para morar junto com os seus filhos, e enquanto ele traz esse menino para morar com ele, por que é que ele faz isso? Porque a mulher, sendo de Canaã, era um costume de Canaã que muitas mulheres oferecessem os seus filhos primogênitos queimados em ofertas aos deuses de Canaã. Ofereciam os seus filhos como sacrifício aos deuses pagãos. E Gileade, vendo o filho que era dele, ele falou, eu não quero meu filho sendo queimado, eu não quero meu filho sendo oferecido como sacrifício. Então, se eu deixar com essa mulher, ela vai fazer isso, porque é o costume dela, é a religião dela, é a tradição dela, mas não é a minha. Então eu não vou, eu já errei, mas eu não vou ser influenciado, eu vou influenciar essa relação. Então eu vou trazer ele para a minha casa, e ele vai ser criado de acordo com as minhas regras e com as minhas leis. Está claro até aqui? Posso continuar? Só que aqui tem um mistério. E eu sei que a maior parte das pessoas não liga para isso, acha bobagem, mas para mim isso é a parte mais rica da palavra. Como é que era o nome do menino? Jefté. Jefté, sabe o que significa Jefté? Jefté significa que Deus abra ou que Deus liberte. E é interessante porque lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, a gente vê Jesus encontrar um homem que ele tinha problemas de fala. O homem não conseguia falar, e Jesus chega para ele e fala assim, Efatá. E Efatá significa abre-te. E Efatá é a mesma palavra que a origem do nome Jefté. E Jefté em hebraico é Ifté. Só que Efatá é só abre-te, e Efatá é que Deus abra. Por que Gileade dá para ele o nome de Jefté? Porque Gileade sabia que ele estava trazendo aquele menino para morar dentro da sua casa, junto com seus outros filhos, junto com a sua esposa. Mas ele sabia que a vida daquele menino seria uma vida difícil. Ele ia encontrar muitas barreiras, ele ia encontrar muitas portas fechadas, ele ia encontrar muitos obstáculos. Por quê? Por causa do preconceito, por causa da rejeição, por causa das palavras negativas, por causa do julgamento dos outros. Ele sabia que aquele menino ia encontrar muitas muralhas, as portas estariam fechadas. Mas Gileade falou, as portas do mundo podem estar fechadas, mas há um Deus que abre, há um Deus que abre, há um Deus que abre, há um Deus que abre.
Parece que as portas são sempre fechadas, tem sempre muralhas, tem sempre obstáculos, mas Deus ainda abre. Deus abre, Deus abre, Deus libera caminhos, Deus abre portas, Deus destrói muralhas e Deus faz um milagre acontecer. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? É lindo isso, não é, pastor? Isso é lindo. Glória a Deus. E são os mistérios da palavra, irmão. Você pode ficar na palavra só no superficial, só no rasinho. Ou você pode, ó, mergulhar. E é um poço de revelações para nós. Presta atenção nisso. O nome dele era Jefté. O pai dele sabia que a vida dele seria difícil, que ele ia enfrentar muita rejeição. E a mensagem de hoje é sobre rejeição em relações familiares, de casamento, em todas as áreas. Quem aqui já passou por rejeição? Levanta a mão. Quem já foi rejeitado em alguma situação? Meu Deus. Por amigos, por familiares. Isso é algo curto, pontual, uma situação. Às vezes é uma coisa contínua que você sente isso até hoje. E a Bíblia está recheada de histórias assim. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu pai. E Deus virou a história dele e fez ele rei de Israel. José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus colocou ele como governador do Egito em posição de honra. Quantas histórias nós temos de pessoas que foram rejeitadas e que Deus mudou a história. E o Deus que muda a história está aqui também nesta noite. Aleluia! Glória a Jesus. A história continua. O menino cresce. E ele não era um menino qualquer. Porque o texto bíblico diz que ele era valente e valoroso. O texto fala assim, ó. E era então Jefté o gileadita, valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta. Olha só. Ser filho de uma mulher tem um contexto familiar difícil, vive uma história complicada. Era culpa dele, sim ou não? Não era culpa dele. Só que ele era valente e era valoroso. Ele já era valente e valoroso. Só que quando as pessoas olhavam para ele, viam só o quê? Que ele era filho de uma. Viam só seu defeito, viam uma situação complicada, viam um ponto negativo, mas não viam que ele era valente, porque ele era valoroso. Posso falar uma coisa? As pessoas não costumam ver as nossas qualidades, mas tem um Deus que quando ele vai escrever sobre você, ele não começa falando dos seus defeitos, ele começa falando das suas qualidades. Ele sabe que tem esse defeito, ele sabe que tem esse problema, ele sabe que tem algo para consertar, para melhorar, mas antes de tudo, eu quero dizer, viu, deixa claro, registra aí no cartório do céu, ele é valente, ela é valorosa, ele é especial, ele tem talento, ele tem potencial, ela tem qualidade, Deus pontua e deixa registrado. Os homens podem esquecer, mas o Senhor quer deixar registrado que você é valente, que você é valoroso, valorosa, e Ele não quer que você se esqueça disso. Glória a Deus. A história segue, o menino cresce, valente, valoroso, se destacando no meio dos seus irmãos. E aí chega um dia em que o pai dele morre. Flávio José diz isso. Flávio José, para quem não sabe, é o maior historiador da história judaica. Tá? Quando o pai morre, o que acontece? Os irmãos se juntam e falam assim: se ele ficar aqui, ele vai herdar. E nós não queremos repartir a nossa herança com esse cara, que é filho de uma. E aí os irmãos fazem o quê? Expulsam o Jefté. Mandam o Jefté embora. E Jefté sai da casa do seu pai, triste, magoado, humilhado, rejeitado. Filho de Deus. Só que eu vou começar a pregar para você agora.
glória. Aleluia. Olha isso, essa palavra, irmãos, ela é muito rica. Só que você tem que prestar atenção nos detalhes. Jefté sai da casa do seu pai em Gileade e ele vai para a terra de Tobi. E quando ele chega na terra de Tobi, ali ele desenvolve a capacidade e o potencial que ele já tinha, porque ele já era valente e ele já era valoroso. Só que lá em Tobi ele tem que se esforçar para ganhar a vida. E ali ele começa a vender a sua força de trabalho como mercenário. Ele começa a empregar a sua força, o seu talento, a sua habilidade com espada, com arco, com lança, sua habilidade de lutar como mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que luta a guerra dos outros. Então, por exemplo, alguém tinha um plano com o vizinho roubou uma vaca dele, e ele queria lá pegar a vaca e não tinha coragem, ele contratava um mercenário, o mercenário ia lá, pegava o animal, brigava com o vizinho, com os capangas do vizinho, e trazia de volta. E quando ele recuperava, ele ganhava uma recompensa. Um povo ia lá fazer a guerra contra outra nação, só que o exército dele era menor, ele contratava um exército de mercenários. Os mercenários iam lá, lutavam a guerra do outro, quando acabava eles ganhavam uma recompensa. Um mercenário é alguém que luta muito, mas ele não luta as suas próprias guerras, ele luta a guerra dos outros, ele luta por pequenas recompensas. Enquanto os outros estão ganhando muito, ele está ganhando as esmolas, está ganhando o que sobra, está ganhando o que é pequeno, e ele está lá em Tobi. Sabe por que isso é importante? Sabe o que significa Tobi? Pergunta o que é lesbiano, mas ele está enfermo, presbítero. Tobi significa bom. É ótimo. É maravilhoso. É o melhor. Isso é bom. Sabe o que é Tobi? Tobi é ok. Tobi é mediano. Tobi é o normal. E aqui é o mistério. Quando ele sai da terra de Gileade, terra fértil, verdejante, o pai dele, Gileade, era um cara rico, tinha posses, tinha propriedade. Ele sai de lá e vai, não para um lugar ruim, pastor, ele vai para um lugar ok, um lugar bom. E essa é uma das estratégias principais do adversário para as nossas vidas. Porque quando o inimigo te joga num lugar ruim, você fala assim: aqui eu não vou ficar não. E você luta para sair do lugar ruim. Só que quando ele te joga para um lugar ok, a gente se acostuma com o que é ok. E a gente começa a viver uma vida mediana e abre mão de conquistar a promessa maravilhosa que Deus tem para a nossa vida. Quando o filho pródigo sai com o dinheiro da herança, ele pega a sua parte, ele vai lá, gasta tudo o dinheiro, faz as festas, gasta tudo. Quando ele fica na pior, ele vai comer as bolotas que os porcos comiam. Aí ele fala assim: esse lugar miserável, esse lugar ruim, eu não vou ficar aqui, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E aí ele se voltar. Se ele tivesse ficado num lugar mais ou menos, num lugar ok, ele não ia voltar, ele ia ficar lá. Por vergonha, por medo de voltar, por preguiça. O inimigo tem mandado muita gente para Tobi. O seu casamento não está como Deus quer, é Tobi, é mais ou menos. O seu ministério não é como Deus quer, é mais ou menos, é Tobi. A sua vida material não está como Deus quer, está ok, está mais ou menos Tobi. Deus fala: não, chega de tempo de Tobi. Eu quero você em Gileade, eu quero você em Gileade, eu quero você em Gileade, eu quero você no lugar aonde você tem que estar para conquistar o melhor de Deus para a sua vida. Olha para o Senhor e fala assim: Deus vai tirar você de Tobi, viu? Deus vai tirar você do lugar ok. Deus vai tirar você do lugar mediano. Deus vai tirar você da situação mais ou menos. Deus quer o melhor para a tua vida. Glória a Deus. Em Tobi, Jefté começa a crescer, se
valor moral, ético, homens rejeitados pela sociedade. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tende a se juntar com pessoas que se parecem conosco. Por isso que eu vou te falar um negócio, ó, presta atenção. Tem gente que vem para a igreja e nós fala assim, eu vim para a igreja, sabe? Mas eu gosto do povo da igreja. São os amigos, é os amigos da escola, é os amigos do mundo. Se você não se sente bem com o povo daqui, é porque você ainda não é daqui. Porque a gente se sente bem com as pessoas que são parecidas com a gente. Glória a Deus. Quando a gente se enturma, a gente começa a atrair pessoas que são parecidas, porque a gente começa a ter conexões, começa a ter pontos em comum. Então, quando tem alguém dentro da igreja que não se identifica com o povo da igreja, porque ele não é da igreja, ele está na igreja, mas ele não é da igreja. Porque se ele fosse, ele ia encontrar conexões. Quando a gente começa a estar cercado de pessoas rejeitadas, é porque a gente no final está neste lugar e a gente está atraindo pessoas iguais a nós nesse mesmo lugar. Só que Deus não te quer neste lugar. Deus quer te tirar deste lugar. Quando a gente começa a ter uma vida fracassada, a gente começa a juntar pessoas fracassadas para andar junto com a gente. Pessoas que, como é que você está? Eu estou mal, eu estou pior, e aí pior ainda. E começa uma lamentação. Irmão, para! Acabou o tempo de top, acabou o tempo de fracasso. Deus quer virar o cativeiro, quer colocar você em Gileade, em lugar de vitória, em lugar onde você vai ter testemunho para contar. Ele vai dizer assim, hoje pode até estar difícil, mas amanhã Deus vai dar uma providência e vai vir vitória. Não tem conversa derrotista, não tem conversa fracassada. Por quê? Porque Tobi é lugar mediano, é lugar ok, mas Gileade é lugar de vitória e é lá que Deus quer a glória. E mesmo lá, pastor, mesmo no lugar mais ou menos, ele ainda conseguiu se destacar um pouquinho. Ele se torna um grande guerreiro, se juntam vários homens com ele. Eu posso contar um negócio? Quando ele vencia uma batalha, coisa assim, e ele postava lá no status do Instagram, olha, venci mais uma batalha hoje. O povo lá de Gileade via o Instagram do Jefté. Mas como era a vitória, ninguém comentava. Sabe quando você entra nos stories assim, aí você vê um monte de gente que viu e ninguém deu um coraçãozinho? Ninguém deu um ok assim? Quem já passou por isso? Assim, miserável, deu todos os stories. Nunca continua. É assim, o povo de Gileade via o que estava acontecendo com ele. Só que como ele estava indo bem, ninguém queria dar o braço e queria reconhecer. Olha para o seu irmão e fala assim, eles estão vendo você, viu? Os seus feitos estão chegando longe. Tem gente sabendo, tem gente que está vendo, tem gente que está ouvindo. Eles não estão comentando, eles não reconhecem, eles não dão parabéns, eles não agradecem, mas eles estão vendo. Eles estão vendo a igreja cheia. Mas não falam, estão vendo? Ó, você. Aí, eles ficaram tanto sabiam, que se levanta um momento de crise. E Deus permite algumas crises para mudar algumas histórias de lugar. Os amonitas se levantam contra o povo de Israel, marcham contra Israel. E quando eles chegam ali na terra de Gileade para conquistar Gileade, o povo de Gileade fala assim, a gente não consegue lutar contra eles. Nós não temos que, somos um bando de agricultores, pastores de animais, de ovelhas, mas a gente não tem soldados para poder lutar. E agora, quem poderá nos defender? Aí o Japonês Colorado falou, não me chama não, que agora não é comigo. Aí alguém levanta uma voz e fala assim, tem um camarada, ele morava aqui, e ele saiu daqui escorraçado, humilhado, foi ali, chutaram ele, e colocaram ele achando que não ia dar em nada, mas eu tenho visto a vida dele, eu estou acompanhando os stories dele, e eu sei que ele está crescendo ali naquele lugar, Deus está fazendo dele um grande guerreiro.
da cidade e falou assim: vocês não vão, mas nós vamos. Aí vão os anciãos, os líderes da cidade, para falar com Jefté. Quando chegam para falar com Jefté, ele fala assim: Jefté, vem aqui, vem ser nosso general de guerra para combater e nos ajudar a derrubar os amonitas. Naquele momento, irmãos, Jefté, quando ele ouve aquilo, o coração dele grita. E ele, como ser humano, como qualquer um de nós faria, ele fala assim: ah, bonito, né? Agora vocês estão precisando de mim, né? Ele viu passar na prova e não me ajudou. Essa hoje mesmo. É verdade. Agora, vocês lembraram de mim? Não vou não. Porque quando os meus irmãos me expulsaram da casa do meu pai, vocês como anciãos da cidade tinham autoridade para dizer para eles: vocês não vão fazer isso. Vocês podiam ter lutado por mim, vocês podiam ter brigado por mim, vocês podiam ter me defendido, mas na hora que eu precisei, ninguém me defendeu. Por que é que eu iria defender vocês agora? Fala, Deus. Olha. Humanamente falando, ele tinha razão, sim ou não? Sim. Só que aí tinha uma estratégia de Deus. Glória a Deus. Aí ele falou assim: Jefté, a gente precisa muito de você. Vem e seja o nosso general. Aí Jefté falou assim: eu vou, mas só general não. Era para que eu fosse um herdeiro de uma porção da terra da casa do meu pai. Eu ia dar um pedacinho da herança do meu pai, e me tiraram isso. Se for para eu voltar, eu não quero o que eu perdi, eu quero muito mais. Só eu sei o preço que eu passei aqui em Tobi, vivendo uma vida mais ou menos, me juntando com pessoas com quais mas eu não queria andar. Só eu sei a humilhação que eu passei, só eu sei o fracasso que bateu na minha porta, só eu sei as palavras que eu ouvi, os olhares que eu recebi, os dedos apontados para mim. Só que agora é o meu momento, é o momento da virada, é a oportunidade que Deus me deu. Se for para eu voltar, eu vou voltar para ser o líder, para ser o chefe, não só da família, mas de toda a nação. Oh, aleluia. Aí os anciãos falaram assim: então vem. Glória. Verso 11. Ele volta com os anciãos, chega diante da cidade. Imagina a cara dos irmãos olhando para ele. Tem gente que é tão valentão, corajoso na hora de humilhar, né? Mas na hora que a situação vira, abaixa a cabeça, não quer nem olhar, não tem coragem de olhar. Imagina o povo todo olhando para ele: esse aí é aquele que saiu daqui, que era o filho. Esse aí é aquele lá. É ele mesmo. Saiu envergonhado. Tinha tudo para dar errado, mas Deus fez dar certo. Tinha tudo para ser fracassado, mas é um sucesso. Tinha tudo para ser um perdido, mas é um vencedor. Tinha tudo para ser um qualquer, mas é alguém que deu a volta por cima. Tinha tudo para ser bem ajeitado, para virar um bandido, para virar um cracudo, para virar qualquer coisa, mas não. Ele pegou, se prostrou na presença de Deus, e Deus virou a história. Deus virou a história. Deus virou a história. Jefté foi levantado como príncipe da nação, como juiz de Israel. E durante 6 anos ele é juiz sobre a terra de Israel. Sabe o que essa história ensina para nós, irmãos? Que há um Deus que nos faz dar a volta por si. A rejeição é coisa de homem. Deus não rejeita um coração quebrantado. A rejeição, ela é um episódio na sua vida. A minissérie, a série da tua vida tem várias temporadas. Em um dos capítulos pode ter um momento ali de rejeição, pode ter um momento de fracasso, pode ter um momento de perda, mas a história não acaba ali. A história continua. O inimigo pensou que acabava ali. Aí Deus falou: ainda falta uma temporada. Glória a Deus. Sai a nova
nova temporada na sua vida. E quando vem, é um momento da vida diante de Deus. Pastor, mas ele podia ter ficado em Tóquio. Estava bom. Estava bom. Mas Deus não tem o bom. Deus tem o melhor para a sua vida. E eu não estou falando apenas sobre dinheiro, não, irmãos. Eu não estou falando apenas sobre cargo, não. Você viu quando a pastora Simara ministrou aqui na parte, ela falou assim, que tem brigas, que às vezes a gente fala assim, Deus, deixa para lá, esquece. Aqui, irmãos, ele foi para Tóquio e ele ficou lá, ele até prosperou, ele até ganhou um dinheiro, até algumas pessoas se juntaram a ele, mas o coração dele estava ferido, porque ele havia sido injustiçado, ele havia sido humilhado. E ele não tinha feito nada para aquilo, por causa da história da família dele, pisaram nele, humilharam ele. E Deus, ele pega quando alguém, irmãos, é pisado, quando alguém é humilhado. O Deus que nós servimos é o Deus que pega aquela pessoa de baixo e coloca em cima, é o Deus da virada, é o Deus da restituição, é o Deus da honra. Eu estou falando com pessoas aqui que sofreram ou sofrem processo de humilhação em relacionamentos, em áreas da vida com sua família. Deus quer tirar você de Tóquio e colocar você em Gileade. Eu vou ser Gileade era um lugar conhecido por produzir um bálsamo maravilhoso. Quem nunca ouviu aquele louvor? Há um bálsamo. E esse remédio, ele era responsável por restaurar, por curar feridas. Olha Deus. Em Tobi, Jefité podia ganhar dinheiro, mas ele ainda estava ferido. Em Tobi, ele podia até ter alguns amigos ali, mas ele continuava ferido, doente de alma. Quando Deus tira ele de Tobi, ele fala, não, eu vou trazer você para Gileade, porque eu não só quero exaltar a sua vida financeira, mas eu quero curar as suas. Deus quer curar feridas de pessoas aqui neste lugar. Às vezes a gente olha para o rosto de pessoas aqui, irmãos, e a gente não imagina as feridas que essas pessoas estão carregando. Você não imagina a ferida que tem alguém aqui, porque foi rejeitado por um pai na infância, ou por uma mãe, ou por um irmão. Você não sabe a ferida que alguém traz aqui, porque passou por um processo de divórcio, uma separação, porque foi rejeitado por um filho que foi embora e nunca mais olhou na sua cara, porque foi traído por um sócio em uma empresa e foi ver a vida financeira fracassar. Você não sabe a dor que é para alguém passar por um processo de rejeição dentro de uma igreja, dentro de um ministério. A pessoa sai e fala assim, eu vou para outro lugar, só que eu só quero sentar na cadeira, não quero fazer mais nada, porque aí eu fui traído, puxaram meu tapete, me acusaram, me rejeitaram, eu não quero mais passar por isso. O Deus que cura a ferida está dizendo, vem para ti.